Olá, meu nome é Cláudia, seu blog Viajando com Papel e Tinta. E no vídeo de hoje eu estarei gravando a book tag Deuses Gregos. Então, vamos começar? Recentemente foi anunciado pela Disney a adaptação da série Percy Jackson. Eles vão adaptar no formato de série e cada temporada será referente a um livro. Então nós temos pelo menos 5 temporadas garantidas. Dependendo da aceitação do público, a gente pode ganhar mais temporadas, porque o autor escreveu mais livros dentro desse universo. E os fãs de Percy Jackson foram uma loucura, porque realmente esse é um livro que merece uma adaptação melhor. Eu achei interessante os primeiros filmes, porém algumas coisas ficaram bastante desconexas, e procurando mais informações, fiquei sabendo que eles fizeram muitas mudanças com relação ao livro, que deixou os fãs bastante chateados. Quem sabe agora nesse formato de série o livro receba uma adaptação melhor, principalmente porque o próprio autor vai estar envolvido no roteiro. E a Vivi do Ig e o Senhor dos Livros, junto com a Elise, estão programando uma leitura coletiva, que eu resolvi participar, já que eu nunca li os livros. E procurando na minha lista de book tags que eu tinha separado para responder, achei essa que vem super a calhar com o tema. Eu não sei quem criou a tag, se eu encontrar eu vou deixar aqui nos box de descrição, assim como os links das resenhas dos livros que eu vou mencionar. Então chega de enrolação e vamos começar. Zeus, o Rei dos Deuses, o livro que é o rei da sua estante. Não vou nem me alongar, quem já conhece o canal sabe que esse é meu livro favorito da vida e toca o baile, brincadeira. Esse livro aqui é simplesmente maravilhoso. Gente, como que eu amo esse livro? Como que eu amo esse livro? Nesse livro o autor ele não dá foco em um único personagem, então a gente tem meio que vários protagonistas dentro dessa história. Mas a gente foi escolher um fio condutor da narrativa. Esse é o Jean Valjean. Ele era um podador de árvore e devido à grande dificuldade financeira que a França está passando, ele acaba não conseguindo sustentar a sua família, que é composta por ele, a irmã e os 2 sobrinhos. Em total desespero ele tenta roubar uma padaria à noite, mas acaba sendo preso e condenado a 5 anos nas galés. Devido às suas tentativas de fuga, ele cumpre 19 anos. Quando ele sai, ele não pode levar os seus documentos, levando sim um papel amarelo, onde está a sua ficha policial, enquadrando ele como um criminoso perigoso. Isso torna a vida dele bastante difícil, já que ele não consegue emprego e quando consegue ele é muito mal remunerado. E isso muda quando ele encontra o Senhor de Bienvenue, simplesmente o melhor personagem ever. Eu amo esse personagem, ele é simplesmente magnífico, incrível, né? E o encontro com o Senhor de Bienvenue muda totalmente a vida do Valjean e a forma como que ele vê as outras pessoas, é simplesmente magnífico. E a gente vai acompanhar toda essa jornada do Valjean ao longo de vários anos, assim como a vida de outras pessoas que vão se entrelaçando à sua. É um livro que eu super recomendo, mas sim é um livro de fôlego que vai demandar bastante tempo de leitura, mas no final vale super a pena. Era Deusa do Casamento, um casal que você shippa. E a minha escolha foi por um Ainda Sou Eu, que é o 3º volume da série Como Eu Era Antes de Você. Então se você não terminou essa série, avança um pouquinho, porque eu vou acabar dando spoiler. Se você não pulou, é por sua conta e risco. Com a morte do Will, a Luísa ela acaba perdendo totalmente a estribeira. Ela fica muito desconcertada. E nesse momento turbulento da vida dela, ela conhece o Sam, que é o socorrista que presta auxílio a ela depois de um acidente. E desde o começo eu shippei muito os dois. Eu acho ele extremamente fofo. Claro que ele tem um jeito dele, que ele precisa mudar algumas coisas, ele precisa melhorar e precisa compreender algumas coisas com relação a Luísa. Eu acho ele fofo, incrível. É um cara bastante receptível, compreensível e que sabe dar o braço a torcer quando ele não tá certo. Simplesmente maravilhoso. Eu sempre shippei muito os dois. Terminei esse livro esbaforida, ofegante, porque foi todo um trelelê ali no final e eu fiquei desesperada pra saber se realmente ia dar certo o relacionamento dos dois. Foi um casal que eu shippei muito desde o começo. E só posso dizer que eu quero um Sam pra mim. Poseidon, o Deus dos Mares. Qual livro você jogaria no mar do esquecimento? Seria um livro ruim, no caso? Um livro que eu não gostei muito da narrativa foi A Verdade Sobre Nós, da Amanda Grace. Nele a gente vai conhecer a Madeline. Ela é uma estudante de ensino médio nota A, então por isso ela ganha o privilégio de participar de um programa que permite ela pular os últimos anos do ensino médio e ir direto para a faculdade. E lá ela conhece o Bennett, que é o professor de ciência dela. Ela acaba se apaixonando por ele, mas durante toda a narrativa a autora não conseguiu me convencer do amor que ela disse sentir por ele. O relacionamento dela com os pais não é muito bom. Eu fiquei com a sensação que tudo que ela estava fazendo era para pirraçar os pais, que era uma forma dela se rebelar contra as vontades dos pais, que queriam que ela começasse uma faculdade. Essa discussão da pressão familiar eu achei interessante, porém a forma com que a autora resolveu abordar isso daí eu achei bem problemática, e a Madeline bastante egoísta. Então foi um livro assim que eu não gostei. Se eu pudesse desler, eu desleria.
Deméter, a deusa da agricultura. Imaginando que a sua bagagem literária fosse uma árvore, qual foi o livro que lançou a semente? E eu não posso responder outro que não Sherlock Holmes, que é um dos meus amorzinhos literários. Hoje, observando a personalidade do Sherlock, eu compreendo que ele é bastante egoísta, bastante nonsense muitas vezes. Isso faz parte da personalidade dele. Ele não consegue demonstrar muita conexão com o seu próximo. Ele tem alguma dificuldade de se relacionar com as pessoas. A gente percebe essa dificuldade que o Sherlock tem de se relacionar com as pessoas. Ao mesmo tempo que ele é extremamente brilhante. Então foi um livro assim que me fisgou mesmo para o mundo da leitura. Eu lembro que eu li todos os 9 livros, assim, um atrás do outro, simplesmente me apaixonei. Eu fiquei extremamente órfã quando eu terminei o último. Até que eu fui apresentada a Agatha Christie e aí outro amor literário surgiu. Então, o livro assim que realmente me fisgou para esse mundo da leitura, Sherlock Holmes. Hades, o Deus dos Mortos. Um personagem que você mataria. Alguém me explica por que a J.K. Rowling não matou essa sapa rosa? Porque até agora eu não entendi essa. Foi-se embora Edwiges, Lupin, Tonks, Snape, Sirius. Mas a sapa rosa ficou. Ela achou tempo para matar o Colin Creevy. Eu já nem lembrava mais do coitado. Mas a sapa rosa permanece. Ok. Alguém me explica por que isso aconteceu? Ela é sem favor nenhum a personagem mais odiada dessa série. Nem o próprio vilão da série é tão odiado como ela. E ela fica viva no final. Ok. Hestia, deusa virgem do lar. Que personagem você levaria para casa? Com certeza Michael Toland. Gente, que cara sensacional. Ele é biólogo, oceanógrafo, apresentador, simplesmente uma pessoa incrível. E com certeza gostaria de guardar no potinho. Esse livro da Dan Brown, ele vai misturar ficção científica, corrida presidencial americana, vida alienígena, ética científica e pra mim é um dos melhores livros dele, eu simplesmente amo. Afrodite, a deusa do amor e da sensualidade. Um livro que você se apaixonou. Para essa categoria eu escolhi Todas as Luzes que Não Podemos Ver. Eu já percebi que eu tenho problemas com finais de livros. Geralmente eu acho eles muito abruptos. O autor simplesmente do nada resolve encerrar a história. Eu sinto falta de um quê a mais. E eu não senti isso com esse livro. E aqui o autor ele vai contar a história da Marie Laure. Ela é uma jovem francesa, assim como a vida do jovem alemão Werner. O livro ele não é narrado em ordem cronológica. Isso dificultou um pouco a leitura no começo, mas depois que eu peguei o ritmo foi muito interessante. E eu simplesmente gostei muito do jeito com que o autor conduziu a finalização dessa história. Ele faz isso sem pressa, não deixa aquela sensação de um corte abrupto na narrativa. Soube preparar o terreno, ele soube encaminhar o final do livro muito bem. E é um livro bastante sensível, que vai tratar todos os horrores da Segunda Guerra Mundial e a invasão da França pela Alemanha. Foi uma leitura que me cativou bastante. Apolo, o deus do sol e das artes. Um personagem artista. Para essa categoria eu escolhi Alta Fidelidade, faz muito tempo que eu não falo dele aqui no canal. E é um livro que eu gostei muito. Eu gosto muito do humor do Nick Hornby. É um humor britânico bastante ácido, sarcástico, que eu simplesmente amo. E aqui a gente vai ter o Rob. Ele é dono de uma loja de discos, que não vai muito bem das pernas, mas ele é uma pessoa bastante acomodada. E isso incomoda muito a sua namorada, que resolve dar um pé na bunda dele. E pra se vingar dela, ele resolve fazer um top 5 de piores términos de namoro e não coloca o término deles na lista. Super maduro, quem nunca? E a gente vai ter um amadurecimento do Rob ao longo dessa narrativa, conforme ele vai superando esses 5 términos de namoro. Pra você entender o porquê eu considero ele um artista, leia o livro, se divirta, porque é maravilhoso. Artemis, a deusa da caça. Um livro que te levou para grandes aventuras. E como eu queria citar muito esse livro, já que ele também foi uma sementinha da minha árvore literária, eu resolvi colocar ele nessa categoria. E A Volta ao Mundo em 80 Dias foi um livro, assim, fantástico. É o meu preferido do autor. E aqui a gente vai ter o Phineas Fogg. Ele é um britânico bastante fleumático, bastante contido, ao mesmo tempo que adora um desafio. E o desafio chega para ele num clube, quando eles estão lendo uma reportagem que diz que é possível dar a volta ao mundo em 80 dias. Ele bate o pé que é possível, sendo desafiado pelos seus companheiros de clube a realizar essa proeza. Então a gente vai acompanhar nessa história a tentativa dele de realizar a volta ao mundo em 80 dias, com altas aventuras, com altas atrapalhadas, e eu amo o jeito que esse autor escreve. Eu sei que hoje isso pode parecer bastante piegas, mas quando a gente para pensar que nessa época as pessoas viajavam somente por necessidade, porque era algo perigoso, demorado, nada prático, e o autor consegue aqui pôr essa viagem por turismo, algo que hoje é bastante comum. Nós percebemos o quão visionário ele foi. Então é um livro que eu super recomendo. Ares, o Deus da Guerra. Um livro é um personagem que te deixou com ódio. O que eu posso dizer do padrasto da Eleanor? A não ser o quão odioso ele é.
o tamanho do ranço que eu fiquei dele. É indescritível o ranço que eu tive desse cara. E aqui a gente vai conhecer a Eleanor e o Park. Eles são dois jovens que vivem em universos diferentes. Enquanto a família do Park é muito amorosa, muito bem estruturada, a da Eleanor é uma bagunça, é uma família bastante disfuncional e bastante carente, não só de recurso financeiro, como de amor e atenção. E a gente vai acompanhar o entabulamento dessa amizade, desse relacionamento surgindo, e é simplesmente incrível, mas também muito triste. É um livro muito bem escrito, simplesmente maravilhoso, super recomendo. Athena, a deusa da sabedoria e da estratégia. Um personagem que te inspira. Para essa categoria eu resolvi não trazer um personagem fictício, mas sim uma personalidade real, que é a Malala. Em Eu Sou Malala, a gente vai conhecer um pouquinho mais da trajetória dela. Ela é uma jovem paquistanesa que sofreu um atentado por defender a educação para mulheres dentro do Paquistão. Educação essa que foi proibida com a invasão do regime talibã no país. Atualmente ela mora em Londres, longe do seu país, e ela é a pessoa mais jovem a ser laureada com o prêmio Nobel. Se você não conhece toda a trajetória dela, super recomendo, porque eu tenho certeza que você vai sair muito inspirado dessa história. Dionísio, deus dos vinhos e das festas. Qual foi a sua maior ressaca literária? Eu nunca cheguei a ter uma ressaca literária. Passei por um período grande sem ler praticamente nada. Foi na época da faculdade. A minha leitura nessa época era voltada para a área. Então era muita leitura técnica. Aí isso acabou se estendendo um pouquinho pós-faculdade. Onde eu tava ainda meio o que eu vou fazer da vida. Tentando me encaixar nesse mundo. Mas de 2012 pra cá, eu leio constantemente. Hefesto, Ferreiro dos Deuses. Um livro que tenha ferro ou fogo na sua capa. Para essa categoria, escolhi então Fahrenheit 451, nessa adaptação para quadrinhos que eu recebi na minha caixinha do Scooby. Esse é um dos meus livros favoritos da vida. É um livro que eu gosto muito. E nesse universo os livros são proibidos, mas ao contrário do que pode parecer, isso não começou com uma determinação do governo, mas simplesmente porque as pessoas pararam de dar tanta importância assim para os livros. Isso devido às mídias sociais, à interatividade, aos programas de televisão. Isso foi afastando as pessoas dos livros. E com o tempo, é claro, o governo acabou se aproveitando disso, sancionando uma lei que estabelecia a proibição da leitura de livros. Os bombeiros eles acabam sendo responsáveis pela destruição dos livros, e já que nós não temos mais o registro físico da história, o próprio contexto histórico foi deturpado e manipulado. É um livro que traz reflexões bastante interessantes. E eu achei incrível essa adaptação. Eu tô pensando em fazer um vídeo mostrando ele em detalhes. Hermes, Deus do Comércio ou Mensageiro dos Deuses. Um livro que você não compraria ou se arrependeu de comprar. Eu vou responder essa pergunta com um livro que eu não gostei muito. E acabei passando ele pra frente já. Já fiz troca no Scooby dele. Que foi o Gelo Negro. Foi um livro assim que eu achei bem qualquer coisa. Eu nem lembro mais o nome da protagonista. Eu sei que o livro ele começa com o assassinato de uma jovem estudante universitária. Eu achei ela muito inconsequente, mimada, egoísta. É claro que isso não justifica o que aconteceu com ela, porém eu não gostei nada da personalidade dela. Eu até cheguei a comentar com meu irmão na época que se o livro fosse continuar sendo pelo ponto de vista dela, eu provavelmente não chegaria até o final do livro, porque eu não gostei nem um pouquinho dela logo de cara. E é isso que ela é assassinada e a gente tem um salto de 1 ano na história e a gente vai acompanhar outra estudante. Ela está programando fazer uma trilha com a sua melhor amiga. Isso na intenção de mostrar pro ex-namorado dela o quão forte e destemida ela é. Já foi a outra coisa que me incomodou nesse livro. A gente descobre que ele terminou com ela no dia do baile de formatura. Para os americanos é o evento do ensino médio. O cara não teve nem a decência de terminar pessoalmente e dar uma explicação. Simplesmente foi por telefone e a melhor amiga dela é a irmã desse ex-namorado. E as decisões que a autora escolheu tomar nesse livro não me agradaram. Essa é outra história que se eu pudesse desler, eu desleria. Não foi um livro que funcionou comigo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!